Olá, meninos! Nossa aula de hoje de interpretação textual e reafirmando o nosso foco destas aulas, e é exatamente o foco nas questões objetivas do Enem. Então, a nossa aula de hoje vai ser para a gente comentar as questões sobre os gêneros textuais que eu deixei na aula passada para vocês. Espero que vocês tenham tentado responder a essas questões, tá bom? Como eu já havia falado antes, nessas aulas nossas de interpretação, nós vamos priorizar os assuntos que mais são cobrados nas questões objetivas do Enem. E esse assunto, gêneros textuais, tipos textuais, é um dos assuntos que mais aparecem em questões do Enem. Se a gente for observar em vários anos a prova do Enem, esse conteúdo certamente vai estar muito presente. São muitas as questões sobre gêneros textuais, até mesmo porque há uma infinidade de gêneros textuais, tá bom? Essas 6 questões que eu selecionei para vocês, elas têm, digamos assim, uma semelhança, tá? Do que é cobrado nessas questões, que é exatamente as características dos gêneros textuais. Ah, professora, então é preciso que eu saiba, digamos assim, as características dos gêneros textuais? É importante que vocês tenham pelo menos uma noção do que caracteriza mais especificamente esses gêneros textuais. É importante que vocês saibam diferenciá-los, tá? Mas isso a gente vai vendo aqui, analisando ao longo desses comentários de hoje, tá certo? Aí, vamos lá, primeira questão. À medida que a gente for analisando aqui, a gente vai vendo as melhores estratégias também para responder a essas questões, porque às vezes paira uma dúvida, né? Eu leio o texto todo, às vezes o texto é muito grande, eu vou ler primeiro o enunciado da questão, primeiro as alternativas e depois eu volto ao texto. Olha só, eu não vou dizer a vocês que não é importante ler o texto, pelo contrário, eu acho que é importante sim ler os textos que aparecem nas questões. Agora, para a gente evitar perder muito tempo em cada questão, qual é a minha dica? A gente lê primeiramente o enunciado, tá, da questão. Então, quando você faz a leitura do enunciado, você já vai para a questão com um foco, com uma leitura mais selecionada, mais seletiva. Você vai selecionar as informações de acordo com o que o enunciado da questão está pedindo. Então, na minha opinião, é muito mais fácil, é muito melhor iniciar. Você passa assim os olhos no texto, vai para o enunciado e volta para o texto se precisar, com um foco nas palavras-chave, tá, do enunciado da questão. Então vamos lá. A primeira questão é essa daí do Enem de 2018 e diz o seguinte: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. O que o enunciado quer dizer aí? Que cada gênero textual tem uma função comunicativa, tem um determinado objetivo, certo? E é exatamente esse o foco da questão. Qual é o objetivo que esse determinado texto tem por pertencer a esse determinado gênero? Ou seja, esse texto que aparece aqui na questão, ele tem um determinado objetivo. E esse objetivo é exatamente devido ao gênero ao qual ele pertence, tá bom? Vamos ver aí nas alternativas quais são os gêneros apresentados. Então, nós temos, uma reportagem, é um resumo, é uma sinopse, é uma instrução ou é uma resenha? Aí, eu não tenho como saber realmente, de fato, se eu não ler o texto. Vamos para o texto e aí a gente vai ver se ele é uma reportagem, se ele é uma sinopse, se ele é uma resenha, enfim. Então, vamos lá. Para o iniciozinho do texto, ele diz o seguinte: a trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Opa, de que fala esse texto aí? Tá falando de uma determinada personagem, contada por uma determinada narradora. Ora, se fala de uma personagem, se fala de uma narradora, muito provavelmente esse texto está falando sobre um determinado livro, uma determinada obra. E vocês sabem que obra é essa? Que conta a trajetória dessa personagem aí? Alguém sabe? Se alguém sabe, comenta lá no meu privado, tá bom? Que livro é esse? Olha só, gente,
é um texto aí falando de um determinado texto, de uma determinada obra, contando, apresentando características dessa obra, explicando como é que acontece a narrativa, né, traçando essa narrativa aí de uma maneira mais resumida, tá? E também, ao mesmo tempo, fazendo um comentário sobre essa obra, tá? Vamos para o segundo parágrafo aí, quando ele diz: a vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Olha só, gente, ela inicia falando sobre a obra, comentando a obra, né, fazendo um pouco do resumo dessa trajetória narrativa da obra. E no segundo parágrafo aqui a gente percebe o quê? Um pouco da avaliação de quem está escrevendo esse texto em relação a essa obra, ou seja, um comentário crítico em relação a essa obra. Vamos voltar então para as alternativas. Antes de voltar para as alternativas, se alguém ficou com um pouco de dúvida sobre o que é cada um desses gêneros que aparecem aí nas alternativas, então a gente tem aí, ó, reportagem, que é um texto jornalístico, escrito, falado, baseado em testemunho direto dos fatos, situações sobre temas da sociedade, um resumo, que é uma exposição sintetizada de um texto, de um acontecimento. Poderia ser um resumo ali? Pode. É uma exposição sintetizada de um texto? É, mas vamos ver direitinho. É uma sinopse, que é uma espécie de um resumo, uma síntese de uma obra literária, científica, uma visão mais curta do texto original? Poderia ser também uma sinopse da obra? Poderia. É uma instrução, transmissão de conhecimento, formação de determinada habilidade, ensino, está ensinando a fazer alguma coisa? Essa aí a gente já descarta, tá? É uma resenha, descrição feita com detalhes sobre um texto ou filme e que pode ser crítica? Aí é que tá o X da questão e a gente já mata a questão de cara. Então vamos voltar para as alternativas, tá? A gente vê que não é uma reportagem, tá? O texto fala sobre uma determinada obra, não sobre um determinado tema. Enfim, não é uma reportagem. Poderia ser um resumo? Poderia. Mas a gente percebe que lá no finalzinho, o autor do texto faz uma espécie de um comentário da obra. Então, não é apenas um resumo. É uma sinopse, sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Não é impessoal, porque a gente percebe que o autor do texto faz uma análise da obra, tá? É um texto de instrução, isso aí a gente já elimina. E então, qual é a resposta correta? É uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Ou seja, o que caracteriza, o objetivo da resenha é exatamente apresentar um resumo, digamos assim, de uma determinada obra, apresentando a obra, o que acontece nessa trajetória narrativa e, geralmente, na grande maioria das vezes, apresentar uma crítica, apresentar uma avaliação daquela obra. Então, a resposta correta é letra E, é uma resenha crítica de uma determinada obra, ok? Vamos para a segunda questão? Vamos lá. É um texto do Enem de 2017, mesma estratégia, vamos primeiro para o enunciado, vamos olhar um pouquinho aí as alternativas e depois a gente volta ao texto, ok? Então vamos lá. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha, predominam o quê? Olha só, gente, ao contrário da primeira questão, esse aqui já diz que o texto é uma resenha, tá? E ele quer saber exatamente, ó, nesse fragmento de resenha, predomina. O que está predominando nessa resenha? Qual é o aspecto resenhado que é predominante no texto? Eu tenho que ler o texto, tá bom? Pelo menos ler assim por alto o texto para eu saber qual é o aspecto predominante nessa resenha. Qual é o que está sendo resenhado aí de maneira mais predominante. Então, vamos lá. Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, editora Planeta, 296 páginas. Ou seja, é uma resenha de quê? Exatamente dessa obra aí, Uma Noite em
1967. E aí ele diz, mas foi uma noite, aquela noite de sábado, 21 de outubro de 1967, que parou o nosso país, parou para ver a finalíssima do terceiro Festival da Record, quando um jovem de 24 anos, chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregando do Teatro Paramount, em São Paulo, depois de ganhar o prêmio máximo do festival com ponteio, que cantou acompanhado da charmosa iniciante Marília Medalha. Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda Viva e tal e tal. Olha só, gente, ele está dizendo exatamente o que é narrado nessa obra Uma Noite em 67, tá bom? Então, aquela noite que acabou virando filme em 2010, nas mãos do Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou um livro. O livro está sendo lançado agora, é a história daquela noite ampliada em um estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem viu o filme vai se deliciar com as histórias e algumas fofocas que cada um tem para contar, agora sem os cortes necessários que um filme exige. E quem não viu o filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de história com H maiúsculo, tá? Então ele faz um comentário sobre essa obra, Uma Noite em 67, que narra exatamente o festival, né, de música de 1967. Então vamos lá. Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam o quê? Caracterizações de personalidades do contexto musical. Ele não está caracterizando as personalidades. Questões polêmicas direcionadas à produção musical. Está apresentando questões polêmicas. Relatos de experiências dos artistas sobre os festivais. Esse texto apresenta relato de experiência dos artistas. Em algum momento os artistas relatam as suas experiências nessa obra. Explicações sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960 ou opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967, e é exatamente essa a alternativa correta, letra E. Opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 67. Ou seja, existe a obra sobre a cena musical e esse texto faz exatamente uma crítica, né? Uma crítica não no sentido ruim, mas uma crítica boa, positiva, sobre essa obra que trata sobre o cenário da música em 1967. Então, é exatamente essas características da resenha que predominam nesse texto que nós lemos. Opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. Então, para vocês verem que não é difícil, não é complicado de jeito nenhum. Terceira questão, o título do texto é Querido Diário. Então, aí você já imagina, ó, querido diário, isso é bem típico, é uma característica muito típica dos diários. Aquele diáriozinho mesmo em que a gente anota lá, né, nosso dia a dia, o que a gente sente, enfim. Mas, na nossa estratégia, vamos primeiro para o enunciado da questão. O que diz aí? Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque olha só, gente, aqui tá dizendo assim, uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção. Lembra que no material que eu mandei para vocês eu falei de relações intergênero, né? Ou seja, quando um gênero pega características de outro gênero e faz meio que uma mistura. Então, é exatamente o que acontece aqui nesse texto. Nós temos o quê? Uma canção, mas que essa canção apresenta características do gênero diário, inclusive o próprio título, né? Querido diário, que é uma expressão bem típica, bem característica dos diários. Então, olha só, uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção. Palavra-chave aí do enunciado, característica do gênero diário. Então, eu quero a característica do diário que aparece na canção. Vamos para as alternativas, ver se vai precisar ler o texto. Diálogo com interlocutores próximos. Gente, num diário, há diálogo com interlocutores? Não, então descarta-se a letra A. Recorrência de verbos no infinitivo. Gente, verbos no infinitivo são os verbos naquela sua forma original, como por exemplo, cantar, dançar, comer, beber, dormir, partir. São verbos no infinitivo. Isso é característica do gênero diário? É uma característica marcante do gênero diário ter verbos no infinitivo? Não é uma característica do gênero diário. Predominância de tom poético.
Olha só, predominância de tom poético nas poesias, nas canções, mas ele quer característica do gênero diário, então isso não é característica do gênero diário. Uso de rimas na composição, não, isso é característica da canção, dos poemas e não do diário. Letra E, narrativa autorreflexiva. Aí eu pergunto a vocês, em um diário, a gente faz essa autorreflexão? Fala sobre si mesmo? Avalia o que acontece com a gente, nossos sentimentos, as nossas emoções? Sim. Então, a resposta correta é a letra E. Professora, eu não precisei ler o texto para saber que a alternativa correta é a letra E. Exatamente porque a gente foi por exclusão. A gente viu que nenhuma dessas alternativas anteriores são características de um diário. Mas só para tirar a prova dos 9, olha só. Querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou o tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete, a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Olha a autorreflexão que ele faz, né? A reflexão sobre si mesmo. Então, não precisou, né? Assim, a gente lê o texto para chegar à resposta correta, mas é bom depois ir tirar a prova dos 9, como a gente fez. Então, alternativa, letra E, tá? Aqui eu trouxe só um conceitozinho, né, do que é o gênero diário. Vocês dão uma pausa aí no vídeo e dão uma lidazinha, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Olha só o próximo texto, receita. Ora, gênero textual, receita. Será se isso é realmente uma receita? Vamos para a questão. Então, ele diz assim, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis. O que isso significa dizer? Os gêneros, eles têm características estáveis, mas, aí olha o complemento, podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. O que ele quer dizer aqui? Os gêneros textuais, eles têm características estáveis, mas eles podem sofrer algumas modificações em função do propósito comunicativo. Ou seja, eu tenho um propósito comunicativo, então eu posso mudar um pouquinho as características daquele texto para cumprir com esse propósito comunicativo. Aí olha a palavra-chave da questão. Esse texto constitui uma mescla de gêneros. Também a questão da intergenericidade, ou seja, a relação entre dois gêneros que vão se misturar, e isso acontece devido ao propósito comunicativo, ou seja, nesse caso aqui, o autor do texto ele fez essa mistura dos dois gêneros porque ele tinha um determinado propósito, tá? Então, a gente vai ler o poema como é pequenininho, vai ler o texto como é pequenininho, para a gente poder voltar às alternativas, tá bom? Então, olha só, receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sono e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher, de uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. É um poema do José Saramago e que tem o título Receita. O que ele fez aí? Ele fez um poema no formato de uma receita, dando instruções de como fazer alguma coisa. O que ele quer aqui na questão mesmo? Mescla de gênero. Por que aí é uma mescla de gêneros? Vamos para as alternativas. Por quê? Introduz procedimentos prescritivos na composição do poema, ou seja, ele compõe o poema introduzindo procedimentos prescritivos. O que são procedimentos prescritivos? De prescrever alguma coisa, de dar instruções para alguma coisa. Exatamente a característica da receita. Então, a alternativa correta, não precisa nem ir para as outras, letra A. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, por quê? Porque ele introduz procedimentos prescritivos, que são típicos da receita, na composição do poema. É um poema com procedimentos prescritivos, que são típicos, característicos de uma receita. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima? Aí aqui eu coloquei também os conceitos de o que é uma receita e o que é um poema. Vocês dão uma pausa no vídeo para anotar alguma coisa, enfim, tá? Vamos para a próxima. Olha só, Enem 2015. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Um texto que fala sobre o descarte adequado de resíduos, de embalagens, orienta, diz o que fazer, enfim, vamos para a questão.
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto. É mais ou menos a coisa que disse na questão anterior, tem características estáveis, correspondem a certos padrões, ou seja, tem características próprias, padrão próprio, tá? Determinado pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam e por sua finalidade. Ou seja, um gênero ele tem características que são voltadas, né, adequadas ao contexto em que eles são produzidos, ao público e à finalidade comunicativa dele. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que a função desse texto é... O que ele quer aqui? Saber qual é a função daquele texto que foi apresentado ali. Então, a gente só vai saber essa função lendo pelo menos um pedacinho dele, tá? Então, ele diz, ó, todos os meses são recolhidas nas rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis, bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva, ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixos, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Então, é um texto que, de um modo geral, fala sobre os perigos, né, desse lixo jogado aí nas rodovias, que prejudicam o meio ambiente, impede o escoamento da água e diz também o que poderia ser feito. Ou seja, ao invés desse papel, desse plástico estar nas rodovias, ele poderia estar tendo uma outra serventia. Então, qual é a função desse texto aí? Tá? Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem? É esse o foco do texto? É apresentar dados estatísticos? Não. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis? Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade no mercado de recicláveis? Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias? É isso que o texto está fazendo? Está divulgando a quantidade de produto retirado das rodovias? Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias? Está falando dos altos índices de acidentes? É esse o foco principal do texto, o objetivo, a função? Ou é conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias? E aí, gente, qual é a alternativa correta, né? Na verdade, o texto ele fala da necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. Então, essa é a alternativa correta. Vamos para a última questão? João Antônio de Barros, né? J. Barros, nasceu em 24 de junho de 1935. Já fui direto para o texto para a gente ter pelo menos uma noção. Opa, esse texto fala sobre esse determinado cidadão aí, João Antônio de Barros. Vamos para a questão? A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória do determinado indivíduo. A questão já está dizendo que gênero textual é esse e o que é, né? Quais são as suas características. O que é uma biografia? É um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo e evidenciando sua singularidade, ou seja, aquilo que ele tem de mais singular, que ele tem de mais particular, que ele tem de melhor durante a sua trajetória. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio, um dos principais elementos que a constitui é... Então, ele quer saber o seguinte, nessa biografia especificamente aqui deste cidadão, João Antônio de Barros, qual é um dos principais elementos que a constituem? Vamos para o texto para a gente saber o que é? João Antônio nasceu em junho de 35, em Glória de Goitá, em Pernambuco. Ele era marceneiro, entalhador, xilógrafo, né, que faz aquelas xilogravuras, aqueles desenhos em alto relevo para os poemas de cordel, né? Poeta, repentista, escritor de literatura de cordel. Já publicou 33 folhetos, ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo, vivendo exclusivamente da venda dos livretos de cordel, das cantigas de improviso, ao som da viola, grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Aí eu pergunto a vocês, antes da gente ir para as alternativas, qual é o aspecto da vida deste cidadão que está sendo priorizado aqui, que está sendo enfatizado? Qual é o aspecto?
não é exatamente a sua trajetória do seu trabalho, né? Exatamente o que ele faz, ele era xilógrafo, ele era marceneiro, entalhador, repentista, poeta, enfim. Então esse texto está focando no trabalho deste cidadão J. Barros. Vamos para as alternativas agora? Então, um dos principais elementos que constitui essa biografia é o quê? Estilização dos eventos reais da sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados? Está estilizando os eventos reais da vida dele? Não, está dizendo exatamente o que é a vida dele. Relato dos eventos da sua vida em perspectiva histórica, que valoriza o seu percurso artístico? É isso, gente? Narração de eventos de sua vida que demonstra a qualidade de sua obra? Uma retórica que enfatiza alguns eventos da vida exemplar dessa pessoa biografada? Uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional? Tem em algum momento construção ficcional? Não. Então, na realidade, esse texto ele relata eventos da vida do J. Barros em uma perspectiva histórica, valorizando o seu percurso artístico. Percebam que o elemento principal desta biografia é o percurso artístico dessa pessoa, tá? Desse poeta. Então, durante todo o texto, ele vai falando exatamente quem era ele e o que ele fez na sua trajetória artística, tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso, essas questões. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, tá bom? Beijinho e até a